Eu agradeço a paciência e a presença de todos. Iremos dar início à aula com uma retomada da aula anterior, onde nós tratamos da Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa. Nessa retomada, eu vou fazer a correção da atividade que eu passei para vocês. A partir de hoje, aqueles que não entregaram, eu vou estar fechando a atividade definitivamente, e aí não poderão mais responder, uma vez que já obtiveram a resposta. Vocês, acredito que nessa semana receberam uma enxurrada de e-mail, que eu estava atrasado com as devolutivas, e eu fui fazendo as correções, enviando essas devolutivas para vocês. Então, o e-mail cadastrado nas atividades receberam as 3 últimas atividades, se não me falha a memória, que estava faltando a devolutiva das respostas. Então, aqueles que tiverem com esses resultados vão acompanhar aí, ou se lembram, as respostas que deram. Então, eu vou apresentar um slide. A partir de agora, eu peço para vocês que, se alguém pedir para entrar, vocês vão me avisando, que nem sempre eu percebo aqui. Tem hora que aparece notificação para mim e tem momentos que não. Então, a nossa aula anterior, a devolutiva dessa aula, tem uma Revolução Inglesa. E começando com a análise da primeira questão. Na primeira questão, eu perguntei para vocês assinar a alternativa correta em relação à Revolução Inglesa, conhecida também por Revolução Gloriosa. Aí tem 5 alternativas. O liberalismo inglês foi derrotado e os burgueses, contrário a ele, foram chamados a participar do governo. Então, era essa uma das alternativas. Alternativa B. Os ingleses, depois de muita luta, conseguiram fazer o monarca submeter a carta de princípio elaborada pelo parlamento. Aí, um minutinho que tem alguém solicitando a participação. E a C, o absolutismo inglês, muito mais antigo e vigoroso que o francês, fortaleceu-se ainda mais após a Revolução. Alternativa D, a glória da Revolução consistia em produzir um novo regime de forma pacífica, sem morte, quando os problemas sociais há muito já tinham sido resolvidos. E a alternativa E, a industrialização depois da Revolução foi lenta e tardia. Alguém lembra qual resposta deu? Eu acho que é a B. Eu lembro, a B. Resposta B. Se não me engano, é B mesmo. Resposta B. Alguém tem outra opção que não a B? O silêncio me diz que não. Então, vamos lá. Resposta correta. Os ingleses, depois de muita luta, conseguiram fazer o monarca submeter a carta de princípio elaborada pelo parlamento, ou uma espécie de constituição. Essa é uma das principais mudanças após a Revolução. A Inglaterra continua com uma monarquia, mas agora já não mais uma monarquia absoluta. O rei estava sujeito a uma constituição e vigora até os dias de hoje na Inglaterra uma monarquia parlamentarista, onde o rei reina, ou a rainha reina, mas o primeiro-ministro governa. Esse é das características do poder da monarquia inglesa. A segunda questão, período em que Oliver Cromwell dirigiu a Inglaterra, decretado, entre outros, o Ato de Navegação, que consolidou a marinha inglesa em detrimento da holandesa, ficou conhecido como ficou conhecido esse período? Monarquia absolutista? Não. Monarquia constitucional? Restauração Stuart? República puritana? Qual a alternativa? República Puritana. República Puritana. República Puritana. Opa, aí nós vivemos primeiro... Professor,
Oi. O que seria a monarquia constitucional? É a monarquia que existe até o dia de hoje ali na Inglaterra, que é uma monarquia que se submete à Constituição. Então, o poder não é absoluto. O rei fica sujeito, ou melhor, na Inglaterra é parlamentarista, né? Mas o rei deixa de ser um poder absoluto e ele passa a respeitar a Constituição do país, assim como todos os súditos. Na monarquia absolutista, a velha frase de Henrique VIII, se não me falha a memória, a lei sou eu. Ali era o lema da monarquia absolutista. Eu sou a lei. O rei era a lei, o rei era o poder. E aí a monarquia constitucional era uma monarquia onde o rei estava sujeito à Constituição. Professor, isso acontecia também por conta que os reis, os reis eram vistos como Deus, né? Na Terra. Só que depois da morte de um rei, aí o pessoal viu que não funcionava bem assim, né? Isso, na própria Inglaterra, quando o rei é morto, ele é decapitado não, não lembro se ele foi decapitado ou enforcado, foi a aula anterior, acabei esquecendo. Mas após ele ser assassinado, aí cai por terra a ideia de um rei, de um poder constituído por Deus. Se o rei era a presença de Deus na terra, que era a expressão da vontade de Deus, e como que esse rei foi assassinado e nenhuma consequência veio para aqueles que o fizeram? E aí vai caindo por terra a ideia de um poder instituído por Deus, um poder divino, um direito divino dos reis, né, como era chamado. Questão 3. No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus, na Europa moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominava na Europa continental estão indicados, respectivamente, em redução da influência do Papa, teocracia, limitação do poder do soberano, absolutismo, ampliação da dominação da nobreza, república, expansão da força do presidente, parlamentarismo, restrição na competência do Congresso, presidencialismo. Qual dessas vocês optaram? Alternativa B, limitação do poder do soberano. A B. Opa. Absolutismo. A limitação do poder do soberano. Na Revolução Gloriosa, foi como ficou conhecida, só um minuto, que alguém solicita a minha presença. Com a Revolução Gloriosa, como ficou conhecida, o movimento que ocorreu na Inglaterra entre 1688 e 1689, em que o rei Jaime I foi deposto do trono para lugar do príncipe holandês Guilherme de Orange. Ao assumir o trono, o novo rei comprometeu em respeitar e cumprir a Declaração de Direito, mais conhecida como, alguém lê isso aí que eu não vou conseguir, Bill of Rights. Isso. Instituída assim a monarquia parlamentar, em que o poder do rei é limitado pelo parlamento. Ali, agora o rei já não era mais o todo-poderoso. O período entre 1640 e 1660 viu a destruição de um tipo de Estado e a introdução de uma nova estrutura política dentro do qual o capitalismo podia desenvolver-se livremente. A Revolução Inglesa e tal. O autor do texto está se referindo, alternativa A, força da Marinha Inglesa, maior potência naval da época moderna. B, o controle pela coroa inglesa de extensão de áreas coloniais. C, o fim da monarquia absolutista com a crescente supremacia política do parlamento. D, o desenvolvimento industrial e têxtil, especialmente dos produtores de lã.
a disputa entre burguesia comercial e agrária que caracterizavam o período. Qual das alternativas? Alternativa C? Alternativa C, Porque o é fim C. da monarquia Eu acho. Não me absolutista. recordo, professor. Oi? Não me recordo. Se você Não se puder recorda? repetir a questão. Vamos lá. Vamos para... Desculpa, qual foi a pergunta? Se você puder repetir a questão. O período entre 1640 e 1660 viu a destruição de um tipo de Estado e a introdução de uma nova estrutura política dentro da qual o capitalismo podia desenvolver-se livremente. Lembrando que o antigo regime, ou o período que ele está falando, é da monarquia absolutista. Então, a destruição de um tipo de Estado, ou seja, do Estado absolutista, e a introdução de uma nova estrutura política, onde o capitalismo podia desenvolver-se livremente. Aí o autor do texto está se referindo à força da Marinha Inglesa, maior potência naval da época moderna? Até era, mas não é disso que ele se trata. O controle pela coroa inglesa de extensão de áreas coloniais? C. O fim da monarquia absolutista com a crescente supremacia política do parlamento. E a D, o desenvolvimento da indústria têxtil. Também estava se desenvolvendo naquele período a indústria têxtil, mas não é disso que se trata. A disputa entre a burguesia comercial e agrária que caracterizavam o período. Qual alternativa seria? Letra C, quem respondeu corretamente. Opa, só um minutinho. Alguém pede minha, Diogo. Antes tarde do que nunca, Diogo, seja bem-vindo. 430 alunos participando da live, ó. É top. É só multiplicar por 10 que dá certo. Letra C. Com a Revolução Puritana, comandada por Oliver Cromwell, no período apontado, o parlamento inglês tornou-se a principal instituição política na Inglaterra, subjugando o rei, ou seja, o rei estava submetido ao parlamento. Questão 5. Observe a charge não aparece aqui, não sei porquê, mas tudo bem. Satirizando o líder da Revolução Puritana, o inglês Oliver Cromwell. De acordo com seus conhecimentos históricos, responda a questão seguinte. É possível afirmar que o artista satirizava Cromwell estava relacionando ao fato do auto-intitulado Lorde Protetor? Então, lembrando que Oliver Cromwell, quando ele assume o poder, ele era contra o poder absoluto, ele lutava contra a monarquia absoluta, mas quando ele chega ao poder, que é a hora de você se tornar ali o democrático, um republicano, ele vai se auto-intitular um Lorde Protetor, que nada mais era do que uma espécie de ditador, uma espécie de tendo ali o poder absoluto e hereditário. Então, ali, nesse período, o autor vai fazer uma crítica a ele. Questão às alternativas. Ter se tornado o rei da Inglaterra, ter cortado a cabeça de Carlos I, esse foi o rei que foi decapitado aí na Inglaterra, que nós falamos lá, Vitor. Ter se tornado um ditador durante a República Inglesa, e D, ter restaurado a monarquia, ter reaberto o parlamento. Então, a alternativa óbvia era... É a C, né? Ele se tornou ditador, né? E se tornou... Você deu a resposta na explicação quase ali. Lutou contra esse e se transformou, né? Oi? Eu costumo brincar, quando a gente fala de algumas revoluções, por que certas revoluções não dão certo, eu brinco sempre que um dos grandes problemas da humanidade é um mosquitinho chamado poder. E quando você não tem, quando você está abaixo de, você luta veementemente contra certas atitudes. Quando você chega ao poder, você é picado por esse bendito mosquitinho aí e parece que é infectado com um vírus que você não quer largar mais.
Quando a pessoa chega ao poder e toma gosto por ele, às vezes por ideais, a princípio por ideais, depois pela própria vaidade humana, que é típica, o ser humano ele não consegue largar. E aí é o caso que aconteceu na Inglaterra. Lutou tanto, juntou-se a burguesia para lutar contra uma monarquia absoluta que limitava os poderes, que tinha todo esse problema, e quando ele chega ao poder, ele comete o mesmo erro, ele se torna um ditador, ele se torna um poder absoluto contra aquilo que ele tinha lutado. Então, O poder subiu pela cabeça, né, professor? normalmente é isso que acontece. Por isso que eu falo que eu não acredito em grandes revoluções. Por isso, quando me perguntam sobre questões políticas, eu não gosto de ficar fincando uma bandeira como se aquilo fosse a única verdade, porque eu acho que não existe respostas prontas, não existe uma única solução, nós teríamos que achar um meio termo entre o que as diversas vertentes têm de melhor, mas quando você cegamente defende uma única visão unilateral, a tendência é essa. Quando você está fora do poder, você está lutando contra a corrupção, igual está acontecendo e acontece no Brasil por muito tempo. Quando você chega ao poder, aí aparentemente parece que as coisas se invertem e aí você começa a lutar contra aqueles que lutam contra a corrupção, contra aquilo que você sempre lutou. Então esse é um grande problema da história humana e aí não é indiferente de quem está no poder. Parece que quando chega ao poder, as coisas viram de tal forma que você se torna aquilo contra o que você lutou. Você acaba se tornando aquilo de quanto você tanto lutou. Até muitos perderam a vida para tal e você se torna igualmente ou até pior. A Declaração de Direitos resultou de um processo histórico que apresentou importantes desdobramentos políticos na Inglaterra, no século XVII, que se caracterizou pelo conflito político-militar, que pôs a burguesia manufatureira e a nobreza de cercamento. B, pela consideração de uma república social que estendeu os niveladores e cavadores, os privilégios da aristocracia proprietária. Não. Pelo confronto entre absolutismo da dinastia Stuart, ideais do parlamento, concluindo com a execução de Henrique VIII. Só aí falar na execução de Henrique VIII, você já elimina. Pela aproximação econômica entre a burguesia comercial manufatureira e a nobreza dos cercamentos, configurando a Revolução Gloriosa. Pelo avanço dos setores católicos na economia industrial, em detrimento dos puritanos mantenedores da ordem feudal. Qual a alternativa? Alguém lembra? Essa aí eu não lembro não, Ari. Ele tá mais confuso. Não lembro. Eu coloquei a D, eu acho. Eu coloquei, acho que a D a D mesmo. Vinculando as transformações econômicas que aconteciam no país, a Revolução Gloriosa atendeu claramente os interesses da burguesia comercial e da nobreza de cercamento. Então, fizeram ali uma espécie de ajuste, de acordo, onde uniam as duas lutas, e aí uma não subpôs a outra. Ali o rei se submete à Carta de Direito e, ao mesmo tempo, a burguesia consegue aquilo que queria, que era a liberdade econômica e assim por diante. Deixa eu ver se tem alguém, foi impressão minha ou alguém me chama. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Não entendi, Miriam. Oi? Sim. Explique as condições históricas que favoreceram o desenvolvimento da Revolução Inglesa no século XVII. Aí, gente, eu coloquei uma possível resposta, mas
se vocês prestaram atenção, se vocês foram um pouquinho mais atentos na leitura, tanto a questão 7 como a questão 8, elas se autorrespondiam nas questões de alternativa. Então, quem estava prestando atenção na leitura, automaticamente responderia. Eu coloquei possível resposta. Deslocando-nos entre o século XVI e XVII, observamos que a burguesia foi sistematicamente beneficiada pelas ações políticas empreendida pela dinastia toda. A associação estabeleceu o clero, o desenvolvimento do comércio e do mercantilismo na Inglaterra. Tal situação mudou drasticamente quando a dinastia Stuart assumiu o poder, visando fortalecer a autoridade real e ampliando a cobrança de impostos sobre as atividades comerciais. Dessa forma, a burguesia entrou em choque com o governo, desenvolvendo as tensões que culminaram na Revolução Inglesa. Mas aí também vocês poderiam ter colocado a política de cercamento, que fez com que as pessoas perdessem o emprego, que as disputas religiosas que tiveram ali, a perseguição religiosa que aconteceu na Inglaterra, e entre outros fatores que fizeram com que essa revolução acontecesse. Lembrando sempre, gente, que eu prefiro uma resposta simples, dada por vocês mesmos, ou aqueles que, por dúvida, me mandam mensagem e eu tento, junto com vocês, construir uma resposta, do que uma resposta bonitinha, como está essa daqui, que a pessoa foi lá na internet, pegou, copiou, colou e manda para mim. Então, quando vocês forem responder, não tenham medo de errar, não, gente. Eu não avalio vocês somente pelo acerto, eu avalio também pelos erros. Quando a gente dá uma avaliação, a avaliação avalia o aluno e eu avalio o meu trabalho. Quando eu vejo que a maioria não conseguiu responder, eu entendo que a minha aula precisa ser retomada, nós precisamos elaborar melhor o conceito. Quando vocês vão lá e dão uma resposta perfeita, mesmo sabendo que vocês foram lá na internet e pegaram, eu não tenho certeza se vocês pegaram somente porque queria deixar uma resposta mais bonita ou porque não entenderam o tema. Então, não tenho medo de errar. Na hora da nota, eu não levo em consideração somente os pontinhos que você acertar. Poxa, era 8 pontos, eu acertei 5. Que nota eu vou ficar? Principalmente nesse momento, que nós estamos em distanciamento, nós estamos nessa atual situação, eu levo mais em conta as participações, as perguntas que vocês me fazem, os questionamentos, do que propriamente o número de acerto, uma vez que vocês estão respondendo uma atividade longe da minha presença, que pode ser simplesmente um resultado inverídico que vocês pegaram da internet. Então, eu prefiro quando vocês questionam, quando vocês me perguntam, que aí me dá mais segurança no meu trabalho. Beleza? Explique em que medida a Revolução Gloriosa transformou a posição política assumida pela monarquia britânica a partir da assinatura da Carta de Direito, Bill of, não sei das quantas. Explique que medida a Revolução Gloriosa transformou a posição política assumida pela monarquia a partir daquele momento. Lembrando que mais para frente, vai ter a Revolução Francesa, que vai ter um acontecimento totalmente, um resultado totalmente diferente do que aconteceu pelos ingleses. O rei inglês, nesse ponto, a monarquia inglesa foram muito mais esperta do que a francesa, que tentou resistir e acabaram perdendo a cabeça. Resposta possível. A partir da assinatura desse documento, a monarquia absolutista perdia seu lugar no cenário político britânico. O rei não poderia anular as leis que fossem aprovadas pelo parlamento. Diversas ações administrativas também deveriam passar pelo crivo dessa mesma instituição. Sendo assim, o monarca assumia uma função decorativa ou está subordinado às ações do parlamento. Eu não concordo muito com a questão. Oi. Isso daí era só mais colocar, resumidamente, a sobreposição do parlamento pelo monarca, né? Sim. Uma resposta
concisa, uma resposta mais simples, é que o rei perde ali o seu poder absoluto e é submetido às decisões do parlamento. Ou seja, a velha história. O rei reina, mas quem toma as decisões políticas de fato é o parlamento. Agora nós vamos entrar na aula de hoje, que é o tema iluminismo. Então, na aula de hoje eu vou tentar, tem muito slide, eu não vou me prender a ficar lendo cada um, eu vou estar falando com vocês um pouco sobre tudo, mas sem necessariamente ficar lendo para que a aula não fique mais extensa do que necessária. E depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês, que aí você pode ser consultado na hora das atividades para estudos futuros e vão estar também aí, vocês vão estar no dia da atividade, o vídeo dessa aula estará presente no formulário. YouTube, o objetivo dessa aula é apresentar as características do iluminismo na Europa no contexto do absolutismo, conhecer os principais pensadores desse movimento e suas teorias. Nós trabalhamos lá no bimestre anterior, no século XVI, ali, na modernismo, nós já começamos a perceber que as mudanças estavam acontecendo. Quando o renascentismo acontece, nós começamos a ver as mudanças que estão acontecendo na Europa. As mudanças começam a partir do século XVI, século XVII, e vai culminar, vai ser o auge do iluminismo, o século XVIII, que vai ser conhecido como o século das luzes. O século do florescimento do conhecimento. Então, lembre que, como eu sempre falo com vocês, história não é um acontecimento linear. Olha, eu deitei na Idade Média, acordei na Idade Moderna. Deitei na Idade Moderna, putz, acordei, estamos no mundo contemporâneo. Não é dessa forma que as coisas acontecem. A história... Oi? Um processo, né? É um processo histórico. As coisas vão mudando, e chega um certo momento que alguns marcos vão ser percebidos anos depois. As coisas vão acontecendo tão naturalmente, ou de uma forma tão integrada, que alguns marcos que nós vamos chamar aí como o fim da Idade Média, início da Idade Moderna, fim da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, num decorrer de tempo. Não é, olha, a Idade Média, o homem da Idade Média assim o chamou. Não, o homem moderno vai chamar de Idade Média. Esse homem iluminista, que está vivendo no período iluminista, vai olhar para a Idade Média e vai chamar da Idade das Trevas. E se a idade anterior, se tinha lá a Idade das Trevas, essa idade que eu estou vivendo é a Idade da Luz, é o século da luz. É ali onde todos os acontecimentos, os descobrimentos, a valorização da razão vai dar no lugar a valorização de um teocentrismo, de um Deus que está no centro de tudo, que manda, que toma todas as decisões. Agora é a razão humana que vai tomar as decisões. Eu tomo o protagonismo da história. Eu, ser humano, passo a ser a criação divina, aquele que recebeu ali as condições necessárias para descobrir, para criar, para inventar. Então, é no iluminismo que as grandes invenções ali entre o modernismo, a Idade Moderna e o período do iluminismo, que vai acontecer as grandes descobertas aí da humanidade. E a igreja vai, a cada vez mais, perdendo o poder político. A igreja, eu acho que ela nunca perdeu
a sua influência, o poder dela, ela, até os dias de hoje, a igreja ainda tem muita influência, mas nós vamos ter aí certas características que nós vamos estudar daqui para frente. As habilidades serão reconhecer a importância das manifestações do pensamento a partir de pensamento para identificar os modos de vida na sociedade ao longo da história. Então, nós já estamos passando um processo. Vocês vão vendo que essas habilidades, aulas anteriores, nós trabalhamos elas também, porque não é uma coisa que aprende num momento e bola para frente. Olha, essas manifestações de pensamento ao longo da história. À medida que o homem vai se tornando mais autônomo, mais senhor de si, ele vai mudando os modos de vida da sociedade em longo da história. E estabelecer a relação entre as manifestações do pensamento e da criação artístico-literária e os seus contextos históricos específicos. Então, essa é uma habilidade que nós vamos trabalhar nessa aula. Pode falar. Isso aí é tipo naquele período de Lutero? Lutero, acho que é Lutero o nome dele, Lutero está um pouquinho antes, mas ali como se fosse, né? Na Idade Moderna está Lutero, e ali é o processo histórico que vem acontecendo durante todo esse período. Então, a igreja vai perdendo o seu poder, à medida que nós temos uma outra visão de religião e de interpretação, as questões políticas e sociais também estão mudando. As relações vão mudar. Pode falar. Deu uma travadinha quando o senhor foi começar a responder. Opa, deixa eu só olhar aí qual internet eu estou aqui para ver se... Não, mas deu para entender o que o senhor explicou. Beleza. Deu uma travadinha ok. no começo. Beleza, então assim, basicamente é isso. Ela me perguntou sobre a questão de Lutero. Lutero está ali entre o século XVI e século XVII, durante a Idade Moderna, quando nós temos ali o cisma da igreja, a divisão da igreja. E é todo um processo. É nesse processo, em meio a esse processo, que o iluminismo vai acontecer. Século das Luzes. Olha, como eu falei anteriormente, se o século anterior é o século da desinformação, é o século de 1000 anos, que eles vão chamar a Idade Média, eles vão dizer que durante esse período não houve criação para o iluminista. Hoje, lógico que a gente sabe que em todo o processo histórico há conhecimento, houve produção de conhecimento. Mas para o homem iluminista, ele vai desprezar tudo aquilo que aconteceu na Idade Média, mesmo porque toda a invenção, toda a obra, toda a criação artística, tudo que acontecia estava sob a tutela da igreja. Era o Papa, eram os líderes da igreja que diziam que era permitido ou não permitido se produzir. O conhecimento humano, ele era limitado. Então, o estudo, a leitura, era alguns privilegiados do clero e da nobreza que tinham acesso. À grande população, não. Se a população não tem conhecimento, automaticamente é mais fácil de dominar. À medida que você adquire conhecimento, você vai se emancipando, você vai saindo aí, segundo o pensador Kant, da sua menoridade e vai passar para um outro estágio onde você vai ter autonomia, onde você vai ser responsável pelas suas próprias decisões. Então, esse movimento surge na França entre o século XVII, defendia o domínio da razão sob a visão teocêntrica, que dominava a Europa desde a Idade Média. Então, agora, o teocentrismo, que começou a mudar lá no Renascimento, no Renascimento, ali onde o homem passa, deixamos o teocentrismo para o antropocentrismo, onde o homem passa a ser o centro, a medida de todas as coisas, e aí nós vamos ter um processo de mudança. O apogeu desse movimento foi atingido no século XVIII. Este passou a ser conhecido como o século das luzes. Vamos lá. A partir de agora é que as coisas mudaram. Anteriormente, nós estávamos subordinados à igreja. Agora, entendo também que não há um rompimento com a igreja.
Não, o homem iluminista, ele não se torna ateu de cara, ó, não. René Descartes, por exemplo, que é um filósofo iluminista, pelo menos do período dessa transição, ele vai tentar provar racionalmente a existência de Deus. Ele vai criar um método racional para tentar explicar a existência de Deus. Então, eles não são um homem fora do tempo. Só que eles vão chegar e dizer assim, olha, a igreja tem a sua importância, a religião tem sua importância do ponto de vista particular, privado, e não público, e não tomar decisão para todas as pessoas. A igreja cuide das coisas de Deus e deixe que a política, que os homens tomem conta das coisas que são, das decisões que são aqui da Terra. Então, Professor, não há um movimento, mas aí a igreja vai perdendo ali a sua influência nas decisões políticas. Oi. Então, tipo, o homem iluminista era um homem que não acreditava em Deus? Não, não é que ele não acreditava em Deus, ó, aquilo que eu acabei de falar. Não há um rompimento, mas ele começa a ver um Deus como, olha, Deus criou o homem, ele deu o livre-arbítrio, ele deu a esse homem a capacidade de ele governar a sua própria existência e as coisas aqui da Terra. Então, Deus fica na esfera espiritual e a política e as decisões políticas tomadas pelos homens. Olha, essas decisões são nossas. Não é que eu deixo de acreditar em Deus. Apesar de hoje nós vivermos Só separava os poderes. Que as coisas de Deus, a igreja cuidasse das coisas de Deus e deixa que as coisas da terra, as políticas, os homens, as decisões sejam tomadas pelos próprios homens. Não é... Professor. Apesar de existir alguns pensadores que vão se tornar ateu, não quer dizer que o iluminismo era um período ateísta. Não, não é isso. Quem me pergunta? O iluminismo, então, ele era uma religião ou é uma cultura, uma forma de pensar? Um movimento histórico, filosófico e religioso. Ele, dentro de todo esse processo, eles vão tentar buscar soluções para as decisões humanas, artística e cultural, baseado nas decisões do homem, e não mais nas decisões da Idade Média, onde a igreja dizia o que podia ou não podia ser. Professor, o René Descartes, se eu não me engano, não sei se é ele ou se foi outro filósofo, se eu não me engano, ele era contra a igreja, a instituição, e não a religião, por conta que até mesmo eles apoiavam, eles criavam formas de falar a existência de Deus, e eles eram contra a instituição, o jeito que eles influenciavam em outros países. René Descartes, o Voltaire, que nós vamos ver para frente, eles vão ser... Se não me engano, né? Voltaire, ele vai ser um ferrenho crítico da intervenção da igreja dentro do processo político. Ele vai dizer, se não me falha a memória, é dele a frase que vai dizer que o homem só vai se tornar livre, as decisões só vão tornar livre, quando o último padre for enforcado com as suas próprias vísceras. E quando ele vai falar isso, ele não está dizendo de matar, mas de uma relação visceral, de uma relação que estava tão intrínseca entre o homem ou entre a igreja e as decisões políticas. Fala, não, extirpa as decisões políticas, extirpa a igreja da decisão política, tira. O Estado tem que ser laico. Quando nós falamos de Estado laico, nós não estamos falando de um Estado ateu. Nós estamos dizendo que a igreja permanece, mas que o Estado vai tomar as decisões fundamentadas em decisões humanas, nas decisões da lei, nas decisões em conjunto, e não na vontade da igreja. Era da separação, né? Da igreja com a política. Isso, olha, hoje em dia, nós temos um Estado laico, não quer dizer que nós vivemos um Estado ateu. Cada você vai ter, em algum momento, um presidente ateu, em algum momento você vai ter um cristão protestante, ou um católico, sei lá, seja lá qual for.
A questão não é se eu tenho ou não tenho religião. A questão é, as minhas decisões estão fundamentadas na minha religião ou no bem-estar da população? Essa é a questão da política. A questão da crítica não é a igreja. Não. Eu posso ser um crente, mas na hora que eu tenho que governar, eu tenho que tomar decisão, a melhor decisão para o cidadão. Eu sei que eu tenho, dentro do Brasil, pessoas que crê, pessoas que não crê, pessoa da Umbanda, da Quimbanda, do evangélico protestante, evangélico católico, tantas e tantas religiões, sem religião, pessoas que crê, que não crê, pessoas que têm as convicções que eu tenho, pessoas que não têm. Eu, como político, eu tenho que tomar a decisão melhor para a sociedade e não de acordo com os meus princípios religiosos. Lógico que Professor, ninguém é neutro. Oi. no período, acho que do reinado de Henrique, acho que é o oitavo, eu não me engano, ele é da família Tudor, né? É nesse período que ele faz a transformação, tal, que ele queria se divorciar, que eu lembro que o senhor até passou. Aí ele quer tipo uma própria religião. Ali no processo que está acontecendo das reformas protestantes, ele vai fazer a reforma ali na Inglaterra, mas não com preocupações religiosas. A questão dele era mais um problema pessoal. Você vê como era tão problemático a situação, que o rei, para resolver um problema dele, ele rompeu com a igreja, rompeu com todo um sistema, porque simplesmente o Papa não quis aceitar. Esse é o problema do absolutismo. Sem consultar a vontade de ninguém, o rei foi lá e rompeu com a igreja. Sem consultar. Ele queria o divórcio, né? Isso, porque ele queria poder se divorciar e a igreja não aceitava. Foi uma decisão unilateral. Eu quero resolver o meu problema. E esse é o grande problema dos poderes absolutos. Mas foi nesse período de iluminismo? No processo ali na Idade Moderna, do Renascimento, e ali, entre o século XVI e século XVII, que está o processo que vai acontecer o Iluminismo. O Iluminismo, assim, o seu principal auge vai ser no século XVIII. Então, já tinha acontecido há muito tempo atrás a Revolução Inglesa, a separação da igreja. Ok? Foi antes, ali. Professor, Se não me falha a memória. Pode falar. então, tipo assim, a separação de poderes de Montesquieu, ela foi responsável, então, na época do Iluminismo, por erradicar todo esse sistema absolutista da igreja, no caso. Opa, nós vamos chegar a Montesquieu daqui a pouco. Ele, ali, não é nem só da igreja, não só da igreja, mas dos poderes absolutos. Que aí ele vai dizer, opa, na questão dos três poderes, ali não se refere do legislativo, executivo e judiciário, é isso mesmo, né? Quando Montesquieu vai pensar na divisão dos poderes, ele já nem se discute a questão da igreja. O Estado tem que ser laico mesmo. A questão é que nós temos que ter poderes que sejam equiparados. Olha, o presidente não é mais do que o Supremo e os deputados não são mais do que nenhum nem outro. São poderes separados e autônomos. Apesar de nós percebermos no Brasil que há uma grande prostituição aí política, que ora o judiciário trata das decisões mais preocupado com política do que com a justiça em si. Outra hora o presidente se mete no judiciário, outra hora os deputados eles estão sempre em conflito, mas Montesquieu vai dizer, olha, os poderes são separados e eles não têm um maior que o outro. É um fiscalizando o outro. Basicamente é isso. Professor, é uma forma de manter a democracia, né, professor? Isso, a democracia, para você ter uma democracia, você tem que ter os três poderes funcionando perfeitamente. Aí você tem uma boa democracia. Quem me pergunta? Foi eu. Depois eles tiveram que organizar a legislação, né? Para pôr em vigor esses três. Como que eu posso dizer? Esses três poderes, né? Aí eles têm que separar as legislações, por conta que antes eles só julgavam todos, não era, vamos supor, trabalhista, criminal. Isso, aí depois. Aí tiveram que separar, né?
Depois aí, com o passar do tempo, eles foram ver que os poderes, dentro dos poderes, tem repartições. Se você falar do executivo, nós temos o executivo do ponto de vista federal, que é o presidente, a nível estadual, que é o governo, e a nível municipal, que é o prefeito. Esse é o poder executivo. Legislativo, federal, Senado e deputados federais, estadual, deputado estadual, municipal, vereadores. Então, assim, e no judiciário a mesma coisa. O judiciário federal, lá o Supremo, aí depois vem outras instâncias para melhor julgar, para melhor tomar as decisões. Para não ficar uma coisa... Porque, assim, se o presidente tivesse que tomar decisão para todo o país, vai ter conflito em algum momento. Mas, então, quer dizer, não... Né? O monarca tomava decisões para tudo e julgava também, né? Julgava. Ele era... O rei era tudo. O rei, ele era o juiz, ele era o legislador, né? Aquele que criava a lei, ele julgava e, ao mesmo tempo, ele era responsável por executar. Então, não tem como tanto poder na mão de uma pessoa só. Porque quando nós falamos em democracia, mesmo nós vivendo num país complicado como o nosso, que a gente sabe que tem corrupção, que tem toda coisa errada, as coisas são limitadas. Você tem os deputados para fiscalizar o presidente, mas os deputados criam uma lei, o presidente tem como... ele vai sancionar essa lei, é o presidente que vai mandar essa lei para frente, o presidente tem como vetar algumas pontos da lei que o deputado elabora, os deputados têm o poder de quebrar o veto do presidente e o judiciário, ali a nível dos ministros, eles são responsáveis por julgar todas essas decisões. E quando vai falar do presidente, quando vai tomar decisão de cassar ou não cassar um presidente, no caso do governo anterior que foi cassado, você precisa que o judiciário e os deputados votem. O judiciário vai dizer, não, o impeachment é legal, o impeachment tem base para o impeachment, mas quem vai tomar a decisão são os próprios deputados. Para que não haja um desequilíbrio. Senão você junta o presidente com o juiz e dirá, vamos acabar com o Congresso. Então, há dispositivo na lei que vai limitar o poder de todos eles. Em algum momento, as decisões têm que passar por todos para chegar a... Teoricamente, o Supremo, a função dele é julgar. É julgar a lei. É dizer se foi justo ou não foi justo. É essa separação que tem que existir. Vamos lá. Entendi, presidente. Valeu. Vamos tentar. O iluminismo foi um movimento... quem me perguntou se era religião, foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, ou seja, razão, luz, contra o antigo regime, trevas, a monarquia, a idade das trevas, agregando maior liberdade econômica e política. Grandes defensores da liberdade, os pensadores iluministas, acreditavam que as suas observações sobre o indivíduo e a sociedade e ao Estado poderiam ser aplicadas de forma úteis, proveitosa pelo governante. Os iluministas afirmavam que suas ideias deviam servir de guia para o país superar o atraso e a superstição e a tirania que, segundo eles, tinham herdado da Idade Média. Então, superstições do ponto de vista da igreja, onde você vai acreditar que o rei tem o poder instituído por Deus, que é uma espécie de divindade, que revoltar-se contra o rei era revolta contra o próprio Deus, que nós estudamos lá no Poder Absoluto. E aí ele vai dizer, não, usando a razão, usando o intelecto, nós vamos superar essas superstições. Segundo os iluministas, os seres humanos são guiados pela razão. Seriam capazes de iluminar o mundo, ou seja, compreender e explicar racionalmente os acontecimentos políticos, econômicos e sociais. Por esse motivo, ele chama o período do século das luzes, em contraposição à Idade Média,
chamada de Idade das Trevas. Olha lá, é nós, humanos, somos nós que temos que tomar as decisões, somos nós que temos que arcar com as nossas decisões e não ficar se escondendo numa vontade divina e aceitando os desmandos de um rei, porque, teoricamente, Deus que o colocou lá. A origem é característica do iluminismo. A origem do iluminismo, se é possível dizer que ela tem uma origem, é controversa. Entre os historiadores, muitos consideram que a Inglaterra do século XVII já havia pensadores com ideias iluministas. Porém, foi na França do século XVIII que ele atingiu o auge. Mesmo discordando sobre sua origem, estudiosos aceitam que foi no século XVII que se estabeleceu a base teórica para o iluminismo. Olha lá, não veio do nada, ele vem acontecendo ao longo da história. Entre os vários intelectuais desse período, que contribuíram para fundar os alicerces desse pensamento, destacamos René Descartes, Isaac Newton e o filósofo Spinoza. Não vou ler o primeiro nome, que eu nem consigo. Eles vão fornecer a base. Os ideais liberais do iluminismo. Oi. Era esse Spinoza, eu já ouvi falar que ele tinha uma teoria sobre Deus também, que até depois Einstein acreditou, que era a teoria que Deus era aquele que era um Deus que seguia as próprias coisas. Eu não sei como explicar direito, mas era uma teoria de um tal desse Spinoza aí, agora eu não sei explicar. Olha, sinceramente, não me recordo o momento dessa teoria, mas na próxima nós podemos até, se você lembrar o nome, aí nós podemos discutir um pouquinho sobre isso, ok? Lembrar pelo menos que teoria é essa. Ok. As ideias liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo, ou até mesmo a cabeça, passaram a aceitar algumas ideias iluministas. Esse rei era denominado de déspotas, esclarecido, pois estavam conciliando o jeito de governar absolutista com as ideias do progresso iluminista. Então, esse rei déspota se vê aquele do poder arbitrário, de um poder autoritário, mas esses reis, quando eles veem lá, olha, essas ideias estão surgindo, essas ideias estão ganhando força. Se eu ficar entre elas, eu posso perder o meu cargo ou até mesmo ser guilhotinado. Aí esses reis eles vão adaptar-se ao sistema. Principalmente, olha, quem está vendo aqui, meu cachorro veio me cumprimentar aqui, gente. Esses reis, eles vão achar um meio termo. Olha, nós não vamos perder o nosso poder, mas, ao mesmo tempo, vamos ceder algumas ideias iluministas, principalmente no país da Europa, que eram mais atrasados. Nos países como Inglaterra já não tinha mais o poder absolutista, que no século XVII ali ela já passa pela Revolução e já tinha sido abolido. No caso da França, o poder... Dá licencinha, nego. Aqui até o cachorro agora atrapalha. O poder na França, a revolução a população tomou tanto gosto que eles vão matar, vão guilhotinar toda a burguesia, toda a monarquia, todos aqueles que tinham pretensão ou acesso ao trono foram guilhotinados, e nesses países que eram mais atrasados, os reis, eles acatam as ideias liberais do iluminismo e vão fazendo um meio termo até chegar ali, até perderem o poder definitivamente. As características do iluminismo. Os filósofos iluministas defendiam uma sociedade regida pela razão e pela ciência. Ou seja, agora não tem mais interferência da igreja. Olha, a sociedade ela tem que ser regida pela razão. A ciência nesse período, vai dar a ideia de que a ciência vai responder todas as coisas. Então, eles vão tentar provar a existência de Deus mediante a razão, eles vão
enquanto a igreja, lá na Idade Média, proibia certos estudos científicos, como, por exemplo, como chama? Autópsia, o corpo era sagrado, então você não podia estudar o corpo humano. Nesse período começa a se estudar, anteriormente já estudava o corpo humano, agora vai aumentar esses estudos, invenções científicas, a confirmação da ideia de Terra como o centro o Sol como sendo o centro e a Terra sendo apenas mais um planetinha. Todo esse processo vai estar dentro dos pensamentos iluministas. Agora a igreja vai perdendo o poder. A sociedade laica, separação entre igreja e Estado, separa. Ambos vão subsistir, ambos vão estar juntos, mas agora não mais com tanta participação, com tanta influência da igreja. Fim do absolutismo monárquico, acaba. Agora o governo são democráticos, algumas limitações do poder real na monarquia parlamentarista. Então, aqueles estados, aqueles países que optaram por manter a monarquia, não era mais uma monarquia absolutista. Outras foram para a democracia, seja ela parlamentarista, presidencialista, em suas diversas formas. Liberdade comercial, política e de consciência. A liberdade agora, a burguesia tanto queria comercializar, o livre comércio, a ideia liberal onde existe a lei da oferta e procura, onde o próprio mercado vai se autorregular. Direitos naturais. Quais seriam os direitos naturais? Direito à propriedade, à igualdade jurídica. Lembre que a Revolução Iluminista, que os ideais iluministas, eles são ideais burgueses. O iluminismo não era... Já dou a palavra, Vitor. O iluminismo não era um movimento da grande massa, era movimento da burguesia. A maior parte desses filósofos, desses pensadores, eles eram burgueses e financiados pela burguesia. Então, quando nós falamos em igualdade, nós estamos falando de igualdade jurídica e não a igualdade social. Mantém-se, porque a burguesia não queria chegar ao poder e dizer, olha, que todo mundo tem os mesmos direitos, sejam iguais. Não, juridicamente todo mundo tem direito à sua propriedade, à igualdade, à educação e saúde, blá, 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 blá. Mas na questão da igualdade, restringe a igualdade jurídica. E a sociedade da meritocrática, ou meritocracia, são os ideais do liberal. Olha, que cada um consiga mediante seus méritos, e não porque nasceu filho de quem. Então, a ideia, enquanto um rei era o poder hereditário, que ia passando de pai para filho, agora ele vai dizer, não, a sociedade tem que ser meritocrática, ou seja, que cada um consiga as coisas mediante os seus próprios méritos. Qual a pergunta, Vitor? Foi Vitor que me falou? Foi. Eu ia perguntar se tem alguma influência da sociedade, depois do iluminismo, assim, o sistema de governo, vamos supor, a sociedade que escolhia se ia ser monarquia, se ia continuar sendo monarquia, se ia ser republicano. Aí vai ter influência, a influência do iluminismo em vários estados. Nós vamos chegar um pouquinho mais para frente, mas, por exemplo, na Revolução Francesa, onde a monarquia foi destituída, foi morta, e foi instituído lá, no primeiro momento, a República com Napoleão. Depois, Napoleão vai dar o golpe, vai virar imperador, mas foi um processo que se deu por causa dos ideais iluministas. No caso do Brasil, nós vamos ter a Inconfidência Mineira, ela vai ter influência dos pensamentos iluministas, os ideais iluministas, liberdade e tal, também é influenciado. E a questão de governo, não o povo em si. Nesse primeiro momento, como eu te falei, era
era mais um movimento burguês, da burguesia que queria a igualdade jurídica, que queria a participação ou o livre comércio para que tivesse seus lucros, mas, ao mesmo tempo, a população foi deixada de lado, porque não era de interesse, e não é até hoje, do burguês, que nós temos igualdade, que nós temos... Não, eu quero manter os privilégios. Então, o movimento iluminista é muito importante para a história da humanidade, mas não pense que ele é um movimento da grande massa. É um movimento da elite. Ok? Aí, como os precursores do iluminismo, está Isaac Newton, e a lei da gravitação universal. Oi? Travou. Opa, travou? Continua gravado? Tá normal agora. Agora tá normal. Deve ser a internet que está oscilando. Professor, Oi. no slide anterior, sobre as características, estava na última, estava escrito sociedade meritocrática. É a mesma ideia definida lá por John Locke ou era de outro pensador iluminista? Olha, Locke ele vai ter a ideia. Locke ele era, de certa forma, um defensor da monarquia. O Locke, apesar de ser um pensador iluminista, introdutor, considerado até como um dos precursores, até o pai do iluminismo, ele vai ter ideias de propriedade privada, essa ideia de meritocracia, ela vai ser um conjugado de ideias, não só de Locke, mas de outros pensadores também. Mais voltado aí para Smith, mas nós temos o slide dele daqui a pouquinho, que ele é o considerado o pai do liberalismo, e é esse que vai defender a ideia de meritocracia. Ok? Eu não consigo lembrar o nome dele, mas está aqui, já vamos chegar nele daqui a pouquinho. Ok? René Descartes, com o discurso do método, ele a ideia do penso logo existo, o cogito ergo sum, ele é também dos precursores apesar de ele estar ali no século XVII, ele é considerado um dos precursores do iluminismo, ou seja, ele vai dar início ali aos pensamentos iluministas. John Locke, o precursor do iluminismo, considerado o pai do iluminismo, direitos naturais inalienáveis dos homens, a vida, a liberdade, a propriedade. O governo existe para preservar esses direitos. Então, ele é favor do liberalismo político, a defesa da monarquia parlamentar e constitucional, e conhecia a experiência como a experiência e a razão. Locke era aquele que vai dizer que nós somos uma tábula rasa. Ele é o precursor do empirismo. Ele vai dizer que o ser humano, ele nasce como se fosse uma folha em branco. E as experiências que nós vamos tendo vai nos formando, vai constituindo o homem que nós somos. Não vem com essa ideia, que você já nasce com certos conhecimentos. Não. Ele vai dizer, o homem é uma folha, uma tábula rasa, ou uma folha em branco, que à medida que as experiências, contato com as experiências, você vai adquirindo conhecimento. Você só sabe que algo cai porque você foi vendo, você foi percebendo que toda vez que você tombava lá um copo da mesa, batia, ele caía. Ele vai dizer, à medida que você vai tendo contato com as experiências, isso vai fixando os seus conhecimentos. Então, ele vai dizer que o homem nasce em branco e ele vai aprendendo ao longo do tempo. Ele vai defender a ideia da liberdade ou do direito
naturais e inalienáveis, como, por exemplo, o direito à propriedade. Ele vai, algumas vezes, confunde o pensamento de Locke com o pensamento de Rousseau. Rousseau vai dizer totalmente o contrário. Rousseau vai dizer que a propriedade ela é a causadora da desigualdade social. Rousseau vai dizer, não, que história é essa que o homem tem direito à propriedade? Muito pelo contrário. No início, lá, o homem natural, que nós estudamos lá no passado como o homem primitivo, ele não tinha propriedade, tudo era de todo mundo. Aí Rousseau vai dizer, a desigualdade social acontece quando o primeiro homem fica a uma estaca, faz a primeira cerca, e encontrou pessoas simplórias o bastante para não contestar. Rousseau vai dizer, olha quanto mal nós teríamos evitado se quando esse que ousou dizer isso é meu, as pessoas que, vendo ele fazer isso, tivessem arrancado a estaca e dito, que história é essa? Que história disso é meu? Como que... Quem te deu esse direito? E ele tivesse arrancado essa escada e dizer, não, a propriedade é de todos nós, isso tudo é nosso, ele ia dizer, nós não tínhamos tanta desigualdade no mundo. Então, Locke vai defender a ideia, ou Locke não, Rousseau vai defender a ideia, enquanto Locke vai dizer que todo homem já nasce com direito à propriedade como sendo um direito natural, o Rousseau vai dizer que não, que a propriedade é a causa da desigualdade entre os homens. Aí, quem tinha falado de Montesquieu, vai escrever o livro O Espírito das Leis, Cartas Persas e o Combate ao Absolutismo, a teoria da separação e o equilíbrio entre os três poderes, executivo, judiciário, legislativo e judiciário. Então, embaixo aí tem a Praça dos Três Poderes, já te dou liberdade de falar, Vitor, ali em Brasília, onde está lá o Palácio da Alvorada, ou seja, o Palácio do Presidente, onde o presidente habita, o Congresso Nacional, onde está lá a Câmara do Deputado e do Senado, e o Tribunal de Justiça, a Praça dos Três Poderes. Tem que ter um equilíbrio entre esses três poderes. Nenhum é superior ao outro e tem que conviver, ambos têm que conviver, um policiando o outro. Pode falar, Vitor. Montesquieu, ele foi o principal teólogo, filósofo, quer dizer, pela separação desse equilíbrio, né? Mas teve algum outro que apoiou ele, ou sei lá, ajudou a fundamentar esses três poderes? O principal é Montesquieu. Depois, como se diz, os filósofos e os pensadores levam à frente. Ao contrário de Locke e Hobbes, que vão embater-se um pouco, onde Hobbes, Rousseau vai combater as ideias de Locke, que vai dizer, não, vai separar. No caso de Montesquieu, não houve alguém que fosse contra seus ideais, não, pelo menos que eu lembre, que vai dizer, não, olha, isso não combate. Ele vai fundamentar essa ideia de separação dos poderes. É ele que vai dar a base para o que nós chamamos de democracia. Aí você vai, mesmo nos governos, na monarquia, no caso da Inglaterra, os três poderes são separados. Não, o rei existe lá, mas quem vai tomar as decisões políticas é o primeiro-ministro, no caso do Boris Johnson. Misturado, né, professor? Oi? A democracia com a monarquia, nesse caso, né? Ficou misturada. Sim, porque existe a eleição para os deputados e esses vão eleger o primeiro-ministro. Então não é passado de geração para geração. Apesar de não há eleição para o primeiro-ministro, há eleição para os deputados. E os deputados é que vão eleger o primeiro-ministro. Então, está dentro de um processo democrático. Você entendeu? Então, não é um poder arbitrário. Tem eleição para ele e ele passa por um processo democrático para ser eleito. Em teoria, é uma forma mais organizada e racional de governar, né? O grande problema
às vezes me pergunto, quando eu vejo, por exemplo, o nosso Congresso, no caso do Brasil, aí me preocupa, no caso do Brasil, como seria um governo parlamentarista no Brasil. Mas, teoricamente, é um processo democrático e até mais, de certa forma, mais fácil de controlar o desmando, entendeu? Ali é mais, não tem um processo tão complicado quanto no caso do Brasil, quando precisa de um impeachment ou coisa do gênero. Aí vem Voltaire, a crítica à nobreza, à sociedade, à cultura do antigo regime. O preconceito é uma opinião não submetida à razão. Não concordo com a única palavra que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizer. Essa é a liberdade de opinião, você ter a liberdade de expressão, de você se expressar. Ele vai ser um grande defensor. A frase, não concordo com nada que você diz, uma palavra que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizer, é atribuída a ele, mas, se não me falha a memória, foi uma biógrafa dele, que vai fazer a biografia dele, que vai dizer essa frase baseada nas suas convicções. Ele nunca disse essa frase, mas é atribuída a ele a ideia de que, olha, eu não concordo com o que você diz, mas eu vou defender o direito que você tem de dizer, que aí é a liberdade de expressão. Esse daqui, meu amigo, para me falar, eu até coloquei aqui para mim não tentar pronunciar esses nomes, que para mim é uma trava-língua. Diderot e D'Alembert. Esses são os criadores. Ô, louco. Oi? Vai tirando, Ari. Meu amigo, treinei, fiquei treinando. Eles são criadores da enciclopédia. Eles que vão popularizar o conhecimento. A enciclopédia foi muito criticada pela igreja porque ela... Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa, não. Porque ela popularizava o conhecimento, levando o conhecimento para a população de forma geral, e ela ia fazer uma crítica à igreja. Então, a enciclopédia é um compilado de informação. Acredito que quem já visitou a casa de alguns, principalmente quando vocês veem lá as câmaras de deputado, coisa de vereador, de advogado, tem sempre aquele mundaréu de livro, que eram as enciclopédias, que era, hoje, a nossa Wikipédia da vida aí. É um compilado de informação de vários pensadores, que ali, muitos deles criticando a igreja, criticando o poder da monarquia, e eles vão ser muito combatidos, porque eles vão dizer o seguinte, olha, só o conhecimento que vai libertar, é somente a informação, quanto mais informado as pessoas se tornarem, mais esclarecidas elas serão, e aí elas vão caminhar para a autonomia. E é assim que os princípios iluministas vão caminhar. Quanto mais esclarecidas as pessoas forem, melhor são as decisões que elas terão. E aí veio o nosso Immanuel Kant, que vai definir o iluminismo como a saída do homem do estado da minoridade, que deve ser imputado a ele próprio, para a minoridade. A minoridade é a incapacidade de servir-se do próprio intelecto, sem guia de um outro, imputável a si próprio. Esta minoridade se a causa dela não depender de um defeito da inteligência, mas da falta de decisão, de coragem, de servir-se do seu próprio intelecto, de ser guiado do seu próprio intelecto, sem ser guiado por outro. O Immanuel Kant, ele vai fazer essa crítica, ele vai dizer o seguinte, muitas vezes nós nos apequenamos, nós ficamos numa minoridade porque nós temos medo de enfrentar as consequências das decisões que nós tomamos. A saída de um homem do estado
da minoridade que deve ser imputado a ele próprio. A minoridade é a incapacidade de servir-se do próprio intelecto. Eu tenho que servir do meu intelecto, sem um guia de outro. É imputável a si próprio esta minoridade se a causa dela não depende de um defeito de inteligência, mas da falta de decisão. Olha, eu não tomo as decisões não porque eu tenho um problema intelectual que me impede, mas sim porque eu, de certa forma, tenho medo das decisões que eu vou tomar, de dizer, essa decisão é minha. Então, é aquela ideia de que, em quem você votou? Eu anulei. Por quê? Já que ninguém presta, eu prefiro não tomar parte dessa decisão. Só que a pessoa, ele não, por medo da sua decisão, ou por revolta, ele não entende que vai ser guiado pela decisão de outros. Então, eu me omito, mas, ao mesmo tempo, eu vou sofrer a consequência disso. Vamos caminhar para o final, que minha aula já vai para 1h30. Meu Deus do céu. Então, na enciclopédia tem a valorização da razão, valorização da atividade científica, a crítica à Igreja Católica e o clero, predomínio do deísmo, da crença de um Deus como força impulsionadora do universo, a concepção de governo com fruto do contrato entre governantes e governado. Então, nessa enciclopédia que eles vão criar, eu mudei a ordem do slide, era para estar um pouquinho acima, eles vem com a ideia de que, olha, todas essas informações dos pensadores iluministas vão estar à disposição da grande população, da grande massa, e essas vão, com essas informações, criticar, ou pelo menos se apropriar das críticas que vão ser feitas à igreja. Jean-Jacques Rousseau, eu já falei sobre ele, é ele que vai fazer o discurso sobre a origem da desigualdade, a origem e fundamento da desigualdade entre os homens, é ele que vai dizer que essa desigualdade é causada pela propriedade privada, a teoria da vontade geral e a soberania reside no povo, ele vai ser o grande defensor da democracia, juntamente ali com Montesquieu. Montesquieu vai defender os 3 poderes, mas ele vai dizer, olha, a vontade popular, o poder está na vontade do povo. É nessa decisão que nós temos que estar fundamentado. A teoria, o soberano, ele está sujeito, quem está lá governando, ele está sujeito à decisão do povo. E esse povo que tem o poder, que leva alguém ao poder, ele tem o poder de tirá-lo quando esse se corrompe. Que aí é o caso dos impeachments que nós pensamos hoje. Nós que votamos, nós temos o direito de tirá-lo. Ele defende a ideia de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, ao contrário de Locke, que vai dizer que o homem é lobo do próprio homem, que o homem é inimigo de si mesmo. Ele critica a noção de progresso e a propriedade privada, teoria do bom selvagem, a ideia de que o homem, quando estava no estado de natureza, ele era verdadeiramente bom e a sociedade o corrompe. Então, ele defende a ideia de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Na teoria do iluminismo, no liberalismo econômico, combate ao monopólio, do mercantilismo, a ideia de que a ideia de mercantilismo, que a riqueza estava no ouro, que estava na propriedade, ali eles vão defender que a riqueza vem da terra, a fisiocracia vai defender que a riqueza do país está no poder que ela tem de criar a sua própria riqueza, e não do ouro que ele tem. Quanto mais eu produzo o alimento, quanto mais eu produzo a agricultura, mais forte meu país vai se tornar, mais rico vai tornar. Adam Smith foi aquele que alguém me perguntou lá da questão do meritocracia. Ele é o principal defensor do liberalismo econômico, e aí é onde ele vai dizer, é o pai da economia, da não intervenção do Estado na economia, na livre concorrência e na lei da oferta e procura.
e na divisão do trabalho. Ele vai dizer que a riqueza de um país está no trabalho, na força do trabalho humano. Então, ele que vai dizer que é através do trabalho que nós vamos conseguir progredir ou chegar ao avanço social, a ideia de que é mérito. Quanto mais eu me esforço, mais rico eu me torno, ou possível de conseguir as coisas. Não o governo não tem que influenciar, mas sim a força do meu trabalho, o meu esforço é que vai fazer com que eu saia de uma situação social e elevar-se a outra. Por isso, a ideia de meritocracia. A importância do movimento. Ele influenciou outros movimentos na Europa e fora dela, que abalaram definitivamente o antigo regime, ao longo do século XVIII e século XIX, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a base do pensamento contemporâneo, com muitas sociedades ocidentais, no que diz respeito à organização política e econômica, inclusive a libertação ou a independência de muitos países. Só para concluir aqui, que aí eu sei que normalmente, quando se fala de iluminismo, vem a ideia de Illuminati, assim, eu só coloquei a título de curiosidade. Dentro do iluminismo, tinha ali a sociedade filosófica iniciática deísta de alguns ritos, a filantropia, sugerida na Europa no século XVIII. No contexto do iluminismo, o que crê na evolução moral e intelectual da humanidade. É caracterizada por símbolos de reuniões e ritos e rituais, pelos segredos exigidos de seus membros. A maioria da obediência da maçônica aceitam somente homens. Foi contemporâneo, consolidação da burguesia, seus membros tiveram participação ativa na independência americana, na Revolução Francesa, na Inconfidência Mineira, nas independências latino-americanas. Então, quando vocês vêm, eu sabia que alguém ia me perguntar dos Illuminati. Dentro desse contexto, surge dentro da maçonaria, lá dentro uma sociedade secreta. Como é secreta, pouco sabemos sobre ela, e que tem várias teorias aí, como, por exemplo, o livro O Código da Vinci e outros, que vai ter lá as ideias dos Illuminati, daqueles que seriam o poder por trás de todos os poderes. Então, existe uma democracia, existe isso, mas existe uma influência desses grupos sobre todos os poderes. Eu agradeço, vou interromper aqui, vou abrir para pergunta e... Professor, eu queria falar só uma curiosidade mesmo. Por favor. Eu achei uma estátua dessa, maçônica, bem na frente da estação Antônio Gianetti. Como assim achou? Eu vi, ela é gigante. Aí eu até achei que era alguma coisa sobre matemática, por causa das duas réguas e tal. Aí depois eu pesquisei e vi que era um símbolo maçônico. Então você viu, você encontrou. Quando você falou assim, eu encontrei, eu imaginei que você estava escavando alguma coisa e achou algo. Então, assim, tá lá, não achou nada. Você apenas... Maluco é Tomb Raider. Eu achei, mano. Entendi, estava perdida. A estátua estava perdida e você encontrou. Lara Croft. Gente, mais alguma dúvida? Eu vou... só um minutinho. Daniel, pergunte. Aquela parte do Kant sobre o iluminismo. Aí tem acho que o professor o Gilvan já passou para a gente sobre o senhor mesmo, sobre esclarecimento, né? Essa visão do esclarecimento e essa visão do iluminismo do Kant, elas estão ligadas? Sim, sem dúvida. Quanto mais esclarecido eu vou tendo, mais autonomia eu tenho para tomar minha decisão, baseado em mim mesmo, e não somente nas ideias na decisão de outro. Porque por muito tempo, eu falo que nós mesmos brasileiros, nós somos adestrados a não pensar. Nós vimos lá, desde um processo histórico,
onde Portugal tomava as decisões por nós aqui, nós éramos dependentes dele. Depois, Dom Pedro, com poder como imperador, a decisão era dele. Depois, nós nos tornamos uma república, mas a primeira república da espada, onde as decisões vinham dos generais, dos militares que estavam nessa primeira república. Depois, nós passamos para a República do Café com Leite, que eram os coronéis que decidiam o que se diziam no Brasil. Perguntasse naquele período em quem você vai votar, o brasileiro dizia, eu voto em quem o patrão manda, porque se você não votasse, você perdia o emprego. Depois nós saímos da República do Coronéis e nós viemos aí, passamos pela era Vargas, passamos por um processo democrático, depois passamos pela ditadura militar, depois nós saímos da ditadura militar e passamos por aquilo que eu chamo da ditadura global, onde nós votávamos, das grandes mídias, que nós votávamos em quem a Globo queria, em quem a grande mídia queria. E hoje, que nós, teoricamente, temos informação, nós deixamos ser influenciado pelos fake news. Então, assim, as pessoas, ao invés de buscar informação, ficam atrás de facilidades e são guiados por outros. Então, quando você se torna esclarecido, aí você vai dizer, poxa, eu mando uma mensagem lá falando mal do nosso presidente ou bem, indiferente do que for, ou de qualquer outro político. Você, como esclarecido, você vai dizer, poxa, deixa eu buscar a fonte do que o Ari está falando. Será que é verdade ou não? Não. No Brasil, o que é que você faz? Você vai, reproduz aquela informação sem nenhuma consulta para mais 10, 20, 30, 40 pessoas. Então, a falta de conhecimento, a falta de esclarecimento nos torna, de certa forma, dependente das decisões de outro. Quando eu vou me esclarecendo, eu vou buscando entender, olha, não é porque o Ari disse ele é professor, quer dizer que é verdade. Deixa eu ver se realmente, principalmente quando está falando de decisões, em vez de você ficar influenciada com as minhas vontades políticas, deixa eu ver se o que o Ari falou está certo. Olha, o Ari falou isso, o Gilvan falou isso. Espera aí, o que é que tem de certo ou errado nas falas dele? E aí você vai tomar a sua decisão, mediante as informações que você adquire. Então, esse esclarecimento faz com que nós nos torne aí autônomos na nossa decisão. Você só vai se tornar autônomo quando você tiver a capacidade de tomar a decisão por si só. Gente, mais alguma pergunta? Professor? Oi. Tipo assim, principalmente na questão da separação dos três poderes lá de Montesquieu, não teve relutância da monarquia, principalmente, que queria... Não, sem dúvida. Houve grande... não foi... Ali era ideias. Isso não foi instituído de uma hora para outra. Não é que Montesquieu colocou aquilo dali e virou lei. Isso foi mais um processo histórico. Vai se mudando aos poucos as formas de governo, até onde vão se assumir essas decisões. Na democracia, na forma da decisão, no voto universal, isso aí levou tempo. Não foi assim de uma hora para outra que essas decisões... Porque é uma luta de poder, é uma luta de classe, é uma luta de interesse. Então, não foi assim. Essas ideias que nós encontramos aqui do iluminismo, nós estamos falando de todo o século XVIII, vai vir um século XIX, e as mudanças vão acontecer influenciadas com esses ideais. Mas, assim, foi um processo longo. Não foi aquilo que eu falei. Não é assim, aconteceu, rompe com o antigo regime, passamos a nova forma de governo. Foi processo de revoluções, de guerra, de morte em determinados estados, em determinados países, e aí até nós chegarmos nos dias de hoje. Mas se você parar a pensar, ainda existe nos dias de hoje poderes absolutos, como, por exemplo, se eu não me engano, o Catar ou Emirados Árabes, são poderes, são monarcas absolutos ainda. Então, assim, não foi de uma hora para outra, não. É uma construção, é um processo histórico que culminou, que iniciou entre o século XVII e século XVIII, os ideais iluministas, mas que até os dias atuais nós vamos passando por esse processo. Somos influenciados ainda com esses ideais iluministas. A ideia de liberdade, todo esse processo não se concluiu.
Nós não temos, a liberdade econômica. Em alguns momentos nós vamos ter governo que são mais para a esquerda, outro mais para a direita, mas você vê que é um processo. Nós vamos passar por isso ainda por muito tempo. Você entendeu? Não é que o povo aceitou a ideia de Montesquieu, assim, olha, não, ele pôs essa ideia e aí, ao longo da história, ao diversos processos históricos, isso foi se colocando. Mas não quer dizer que em todos os países isso acontece. Pensamos na China, pensamos em outros países, né? Até mesmo aqui na América Latina, que vive em conflitos constantes sobre essa questão dos poderes. Você entendeu? Mas não foi algo pacífico, não, gente. Todo o processo, principalmente quando se fala de mudança, é um processo dolorido, complicado de se tomar. Ok? A Revolução Francesa pode ser citada, então, como uma forma de relutância? Sim, a Revolução Francesa é influenciada com as ideias iluministas, e aí, só que na Revolução Francesa, ela vai ter uma característica diferente, que nós vamos estudar no próximo bimestre, que é uma maior participação popular. Na Revolução Francesa, a burguesia vai se unir ao proletário, ao camponês, para conquistar os seus interesses, mas eles perdem o controle. Entendeu? É tanto que a burguesia traz Napoleão para colocar freio na Revolução. Quando a burguesia viu que ia perder, porque a burguesia nunca quis igualdade social. Ela queria liberdade econômica, liberdade perante a lei, igualdade perante a lei, e nunca igualdade e liberdade para todo mundo. Ok? Eles queriam manter os seus privilégios. Então, não acho que foi algo tranquilo. Aí ele usa-se da população. Mas quando a população tomou gosto de combater os privilégios da monarquia, e aí o burguesia falou, poxa, se esse povo abrir o olho, daqui a pouco eles vão estar lutando contra nós. E nós vamos perder o nosso privilégio. Aí eles deram uma recuada na própria Revolução Francesa. Napoleão veio para botar freio na Revolução que tinha perdido o controle. Mas isso é assunto para a próxima aula. Vou parar a gravação. E aí, se tiver mais alguma dúvida, podem perguntar, mas para não ficar muito longa a nossa